Oiê, tudo bem? Meu nome é Lua e esse aqui é o Leituras da Lua, um lugar seguro para você surtar e chorar com livros. É isso que eu normalmente faço. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês um pouco sobre a leitura de um dos meus livros favoritos esse ano, que é Carrie Soto está de volta. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, isso é muito importante para mim. Se inscreve no canal e ativa o sininho, assim toda vez que eu postar um vídeo você vai receber uma notificação, combinado? Vou separar essa resenha em alguns pontinhos que eu acho legal trazer aqui para vocês. Falando um pouco sobre o livro, Carrie Soto está de volta é um livro de 352 páginas de ficção contemporânea, lançado em 2022 aqui no Brasil pela editora Paralela. A escritora é a Taylor Jenkins Reid. Para quem já conhece ou para quem ainda não conhece, ela também é escritora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Malibu Renasce e Days Jones and the Six. Acho que esses são os três mais famosinhos dela. Eu, particularmente, sou uma grande admiradora da escritora e no início desse ano, depois de Carrie Soto, eu li Malibu Renasce e aí fechei a cota de todos os livros da Taylor já publicados aqui no Brasil. Então, eu acho que eu posso dizer que eu conheço um pouco da escrita dela e eu posso compartilhar com vocês também algumas percepções que esse livro me trouxe, deixando um pouco mais especial do que muitos outros que eu já li dela. Sobre a história do livro, é uma história muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Eu nunca tinha lido um livro sobre um esporte ou um personagem principal que praticasse um esporte que me envolvesse tanto. A Carrie, ela é uma tenista excepcional que se aposentou, mas depois de 5 anos que ela se aposentou, ela descobre que tem uma outra tenista chegando perto de alcançar a marca dela de 20 slams mundiais. O livro começa nesse clima, assim, de competitividade, porque ela tá vendo a Nicky Chen, que é a oponente principal dela, ganhar o 19º slam da carreira dela, e ela percebe que, por ela ser jovem e ter muita técnica, ela pode sim conquistar o 20º, então ultrapassar a quantidade de slams que a Carrie tem no momento. Eu acho que a leitura já começa intrigante por isso, porque você começa com ela em um jogo em que ela declara pro pai dela que ela vai voltar a jogar. E ele fica assim num misto de felicidade, mas ao mesmo tempo medo, e pergunta: "Você tem certeza?" E ela diz: "Tenho." E aí você fica: "Meu Deus, o que que vai acontecer agora?" A história ela gira muito em torno do tênis, é óbvio, mas uma coisa positiva é que você não precisa entender sobre o esporte para ler. Eu mesma não entendo nada, mas ela vai descrevendo tão bem, sabe, os ângulos do corpo, quanto você estica o braço, aonde a bola vai, onde não deveria ir, que você fica muito presa ali naquela história. E a cada jogo que a Carrie faz, eu sinto que a gente vai torcendo mais pra ela passar. E é terrível, porque em alguns deles ela fracassa e você fica, meu Deus, não, ela não pode, ela não pode. A Carrie ela vê alguns desafios à frente dela nesse retorno. Um deles é o desafio do próprio corpo. Ela envelheceu, então quando ela vai treinar, ela sente que o corpo dela já não é mais o mesmo que era antigamente. Ela se cobra muito e ela é muito competitiva também. E eu acho que essa é com certeza assim a característica mais marcante da Carrie Soto. Inclusive, eu acho que até os 30% do livro eu tava achando tudo muito chato, eu tava achando ela irritante, porque tava muito nesse conceito de, eu preciso ser melhor, eu tenho que ser melhor, eu não posso deixar meu slam, outra pessoa pegar meu slam, e você fica, ai, tá, beleza. Assim, é um pouco chato, sabe, de início. Mas depois você vai conhecendo um pouco melhor a personagem. Então, por exemplo, o fato dela ser competitiva tem a ver com a questão com o pai dela. O pai dela, ele é um ex-tenista também, e desde que ela tinha 2 anos de idade, ele começou a treinar ela para ela se tornar a maior jogadora de tênis da história, e ela chega nesse feito. Só que tem uma coisa assim muito intrínseca nela, que ele diz que ela é a maior inimiga dela mesma. Então ela cresce e você vê que a personagem ela se preocupa muito com isso, de assim, só eu posso me parar. Então se eu quero, eu vou conseguir. E a gente sabe que na vida, no mundo, nem tudo é uma questão de esforço, né? Então é muito interessante você ver que a personagem, ela também tá descobrindo as coisas, assim como a gente descobre, ela também tá descobrindo as coisas ali enquanto tá vivendo. Acho que outro ponto positivo do desenrolar da história é que a Taylor ela traz alguns temas super importantes para serem debatidos atualmente. Um deles é o feminismo, então a Carrie ela deixa muito claro que por ser mulher, ela tem algumas dificuldades que homens tenistas não tinham, por exemplo. Eles têm alguns privilégios que as mulheres não têm. Outro ponto é que
cria-se ali um ambiente de competitividade feminina entre ela e as outras tenistas que é terrível, assim, e é muito incentivado pela mídia. Então, eu acho muito legal a gente ter também essa visão de como a mídia, ela molda as pessoas para brigarem entre si, para criarem uma competição que muitas vezes não é saudável, ou para incitar isso a aumentar. Isso fica bem nítido no livro também. Outro ponto em relação à mídia é que quando a Carrie decide que ela quer voltar, ela não tem uma boa relação com a mídia. Ela basicamente assim fazia tudo que a mídia manda não fazer. Ela falava palavrão, ela era competitiva além do que era suportado no esporte, assim. Ela falava sobre comer as oponentes no almoço e jogar os ossinhos fora, sabe aquelas coisas assim terríveis? Ela era esse tipo de pessoa. Então a mídia considerava ela um pouco radical, meio que demonizava a pessoa dela, né. E quando ela volta, eles falam muito sobre isso. O que que será que vai dar? Será que vai dar em alguma coisa? E aí, no livro mostra até alguns repórteres que falam: "Ai, ela não tá com nada, ela tá velha e tal". E é legal ver como ela vai ignorando essas coisas diante do propósito que ela tem de voltar e bater mais recordes. Outro ponto sobre a Carrie é que ela é bastante solitária. Como ela construiu a carreira dela, né? Baseada em algumas falas e atitudes bastante competitivas e era detestada pela mídia, automaticamente ela também não era muito aclamada pelas pessoas. E isso fez com que, ao longo do tempo, ela fosse abrindo mão de coisas essenciais, como, por exemplo, se relacionar. Ela nunca tinha tido um relacionamento sério, ela só ficava de forma casual com vários homens ao longo da vida dela. E era meio que ela não sentia falta disso, porque tudo que preenchia ela era a competitividade e o esporte, que era o esporte da vida dela. Mas esse é um outro ponto que muda na história do livro, e isso é bem legal, rola um romancezinho. Não é nada super hot, sabe? Pra quem gosta de hot, não é esse o livro. Na verdade, é um romance até bem adulto, bem maduro. Ela já tá madura, né? Ela já passou por vários anos ali, sem ninguém até encontrar o Bowie. Então, é um relacionamento bastante maduro, apesar de problemático. E eu acho que esse livro, ele é sobre isso. Ele é sobre relacionamentos e desafios. Então, a Carrie, ela quer voltar a ser a maior jogadora de tênis, mas ela tem vários desafios. Ela tem o desafio da mídia que está contra ela, ela tem o desafio de as outras jogadoras serem muito boas, o desafio de o corpo dela ser mais velho e ela ali encontrar certas dificuldades nos treinos, entre outros diversos desafios que ela tem, e os relacionamentos também. Então, ela não volta pra quadra porque ela ama o esporte, ela volta pra quadra porque ela ama a competição. Ela não quer deixar de ser a melhor do mundo. Então, o relacionamento dela com o esporte não é só um amor pelo esporte, é um amor pelo poder que o esporte dá pra ela. Ela tem também uma relação um pouco complicada com o pai dela, porque ele colocou muita, muita fé nela, né, e criou algumas crenças nela mesmo, de que ela sempre seria melhor, ela, né, e isso entrou no coração dela de uma forma que depois isso se torna um pouco complicado, ela não consegue aceitar que às vezes ela perde, que às vezes as coisas saem um pouco do controle. Então, ela também tem um relacionamento um pouco complicado com ele. Depois de algum tempo que ele era treinador dela, ela até passou a treinar com outra pessoa antes de se aposentar. É legal ver esse relacionamento também passando por mudanças. Então, ao longo do livro, quem vai treinar ela é o pai dela, e eles voltam a ter essa relação pai-filha e treinador-jogadora, que é muito interessante, muito legal mesmo. Gente, não tem como não amar o Javier. Assim, você se apaixona por ele, sério. Não só porque ela fala que ele é tipo meio que um galã de meia idade, mas porque ele é um cara muito legal, sabe? Os valores dele, você fica, meu, que legal, sério. Muito bom. Outro sentimento que eu fiquei ao longo do livro foi um sentimento de, meu, ela precisa vencer. Não, não quero saber que o corpo dela tá mais velho, não quero, eu quero que ela vença, ela merece, ela precisa e tal. E acho que essa é a grande mudança. No começo ela era uma chata competitiva e depois você fica, putz, não, calma. Ela precisa vencer, ela merece vencer. Meu, olha também essas outras jogadoras e tal. É bem legal. Esse livro se tornou assim um favorito para mim por dois motivos básicos. Eu acho que a crescente dos personagens, a evolução
dos personagens. Vale muito a pena ser lida, você conhecer eles no começo e depois ver como eles vão se desenrolando ao longo da história. E o outro ponto é a relação que a Carrie tem com o pai e com relacionamentos, que isso também muda ao longo do livro. Isso foi um ponto assim que me emocionou. Num certo momento eu até chorei, porque me lembrou também de uma coisa muito pessoal minha, que é o lance de o meu pai também sempre me incentivou muito, sempre me cobrou muito de ter boas notas, de ser uma boa aluna, de tudo que eu me propor a fazer eu ser a melhor. Então, chegou num momento assim da leitura que eu me identifiquei muito com as coisas que ela passou, claro, numa proporção muito menor, porque eu não ganhei 20 slams na minha vida, mas eu identifiquei ali, sabe, algumas coisas que do relacionamento dela com o pai dela, alguns sentimentos que eu acho que às vezes eu também pensava sobre isso, sabe? E foi bem legal. Como me tocou de uma forma pessoal, então não tinha como não ser um favorito. Eu li Carrie Sotto de volta no final de janeiro e até agora, assim, pensando na história, olha, eu já me emociono, sabe? Porque, de verdade, gente, é um livro que vale muito a pena. Tem gente que às vezes pensa, ai, pra que que eu vou ler? Ficção, poxa, ficção. A história nem existe, mas, gente, não é à toa que dizem que a arte imita a vida. Quando você encontra um livro que é escrito por um bom escritor, que tem uma história bem construída, personagens maravilhosos, a identificação, a facilidade que você tem de entrar na história, entender aquilo, é o que aquece o nosso coração e faz a gente não desistir de ser leitor e de continuar encontrando bons livros por aí. Eu acho que, resumindo tudo, Carrie Soto está de volta. Lembra a gente de que existem histórias contemporâneas muito boas e que são capazes, sim, de tocar o nosso coraçãozinho e deixar ele quentinho por ser uma história muito, muito, muito boa. Abri meu coração com vocês hoje, hein? Meu Deus do céu, acho que segurar esse microfone aqui ajudou. Gente, quero agradecer. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero muito agradecer. Essas foram as minhas percepções da leitura. Esse livro ele sai por R$ 32,70 na Amazon, a capa comum, e ele tem no Kindle também por mais ou menos R$ 25. Tô olhando aqui porque tá aberto aqui na tela. E eu acho que ele vale muito a pena. Vou deixar o link dele aqui na descrição para vocês. Se você compra pelo meu link, você me ajuda, eu ganho uma pequena comissão sobre o valor e para você não muda nada, tá bom? Vou deixar aqui na descrição o link do livro para você conhecer mais e comprar, se você se interessou por essa história. Eu espero muito que você tenha gostado dessa indicação. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!